Olá a todos e bem-vindos ao canal Ganhando o Seu. Hoje embarcaremos em uma jornada fascinante pela história econômica de um país milenar, com uma riqueza cultural e geopolítica inegável. O Irã. Mais do que apenas um produtor de petróleo, a economia iraniana é um mosaico complexo, moldado por impérios antigos, revoluções modernas e desafios globais. Preparem-se para desvendar como a Pérsia, outrora um centro de comércio e inovação, se transformou no Irã contemporâneo, enfrentando sanções e buscando a diversificação em meio a um cenário de constante mudança. Vamos explorar as raízes de sua prosperidade, os momentos de crise e as estratégias que definiram seu caminho econômico ao longo dos séculos. A economia pré-revolução islâmica, da antiga Pérsia ao petróleo e à Revolução Branca. Para entender a economia do Irã hoje, precisamos voltar no tempo, muito antes da Revolução Islâmica de 1979. A história econômica do Irã é intrinsecamente ligada à sua identidade como Pérsia, um império que por séculos dominou vastas regiões e foi um centro de comércio e cultura. Desde os Aquemênidas até os Sassânidas, a economia persa era baseada na agricultura, com sistemas de irrigação avançados, e no comércio de bens como especiarias, seda e metais preciosos, impulsionado pela sua localização estratégica nas rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente. A mineração de metais preciosos, como ouro e prata, também contribuía significativamente para a riqueza do império. No século XX, a descoberta de vastas reservas de petróleo transformou radicalmente a economia iraniana. O petróleo se tornou a espinha dorsal do país, atraindo o interesse de potências estrangeiras e moldando a política interna. A Anglo-Persian Oil Company, mais tarde British Petroleum, BP, detinha o monopólio da exploração petrolífera, o que gerava ressentimento entre os iranianos. A nacionalização do petróleo em 1951, liderada pelo primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, foi um momento de grande orgulho nacional, mas também provocou um boicote internacional liderado pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, que sufocou a economia iraniana. A derrubada de Mossadegh em 1953, com o apoio da CIA e do MI6, restaurou o poder do Shah e garantiu o controle ocidental sobre o petróleo iraniano, embora com uma participação maior para o Irã nos lucros. Um período crucial foi a chamada Revolução Branca, um programa de reformas lançado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi na década de 1960. O objetivo era modernizar o país e distribuir a riqueza do petróleo de forma mais equitativa. As reformas incluíram a reforma agrária, a nacionalização de florestas e pastagens, a venda de empresas estatais para financiar projetos industriais, a criação de um corpo de alfabetização e a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas. Economicamente, a Revolução Branca impulsionou o crescimento do PIB e a industrialização, mas também gerou desigualdades sociais e descontentamento, especialmente entre as classes mais tradicionais e religiosas, que se sentiram marginalizadas pelo ritmo acelerado da ocidentalização e pela crescente influência estrangeira. Esse cenário de rápido crescimento econômico, mas com profundas desigualdades sociais e políticas, criou um terreno fértil para a insatisfação que culminaria na Revolução Islâmica. A Revolução Islâmica e suas consequências econômicas. A Revolução Islâmica de 1979 marcou um divisor de águas na história do Irã, com profundas implicações econômicas. Liderada pelo Ayatollah Khomeini, a revolução derrubou a monarquia do Shah e estabeleceu uma república islâmica. Economicamente, o novo regime buscou uma maior autossuficiência
e uma reorientação das prioridades, afastando-se da influência ocidental e do capitalismo liberal. A nacionalização de bancos, indústrias e grandes propriedades rurais, embora visasse a redistribuição de riqueza, também gerou incerteza e fuga de capitais. Muitos empresários e profissionais qualificados deixaram o país, levando consigo conhecimento e recursos essenciais. O início da guerra Irã-Iraque em 1980 exacerbou os desafios econômicos. O conflito, que durou 8 anos, devastou a infraestrutura do país, especialmente as instalações petrolíferas e industriais. O Irã foi forçado a desviar grande parte de seus recursos para o esforço de guerra, resultando em racionamento de bens, inflação galopante e um declínio acentuado no padrão de vida da população. A economia de guerra, com forte controle estatal e priorização da produção militar, tornou-se a norma. Apesar das dificuldades, o Irã demonstrou uma notável capacidade de resiliência, desenvolvendo sua própria indústria de defesa e buscando alternativas para contornar as sanções impostas durante o conflito. Após o fim da guerra, em 1988, o Irã iniciou um processo de reconstrução e tentou implementar reformas econômicas para se recuperar. O governo buscou atrair investimentos e privatizar algumas empresas estatais, mas a desconfiança em relação ao Ocidente e a manutenção de uma forte presença estatal na economia limitaram o sucesso dessas iniciativas. A ideologia da autossuficiência continuou a guiar as políticas econômicas, com ênfase no desenvolvimento da indústria nacional e na redução da dependência de importações. No entanto, a economia iraniana permanecia vulnerável às flutuações dos preços do petróleo e às pressões externas, que se intensificariam nas décadas seguintes. O impacto das sanções econômicas e a busca pela diversificação. Desde a Revolução Islâmica, e especialmente a partir da década de 1990, o Irã tem enfrentado um regime de sanções econômicas severas impostas por potências ocidentais, principalmente pelos Estados Unidos. Essas sanções são multifacetadas, abrangendo desde restrições financeiras e bancárias até embargos à exportação de petróleo e gás, e proibições de importação de tecnologias e equipamentos. O objetivo é pressionar o Irã a mudar suas políticas, mas o efeito colateral tem sido um impacto considerável na vida dos cidadãos iranianos, que enfrentam escassez de produtos, inflação elevada e dificuldades no acesso a serviços básicos. No entanto, a resiliência iraniana diante das sanções é notável. O país tem desenvolvido uma economia de resistência, buscando a autossuficiência e a diversificação para mitigar os efeitos das restrições externas. A indústria petroquímica, por exemplo, tem sido um foco de investimento, transformando o gás natural em produtos de maior valor agregado. A indústria automotiva, apesar das dificuldades, continua a ser um dos maiores empregadores do país. Além disso, o Irã tem investido em setores como a nanotecnologia, biotecnologia e energias renováveis, buscando se posicionar como um player em áreas de alta tecnologia. A estratégia de diversificação também se reflete na busca por novos parceiros comerciais. O Irã tem fortalecido suas relações com países da Ásia Central, Rússia, China e Índia, que se tornaram importantes mercados para seus produtos e fontes de importação. A participação em organizações regionais, como a Organização de Cooperação de Xangai, também visa reduzir a dependência do sistema financeiro ocidental. A criação de zonas econômicas especiais e zonas de livre comércio, como a ilha de Kish e Chabahar, busca atrair investimentos estrangeiros e facilitar o comércio, oferecendo incentivos fiscais e regulatórios.
O futuro da economia iraniana permanece incerto, mas a história demonstra a capacidade do país de se adaptar e inovar diante das adversidades. A questão nuclear e as sanções continuarão a ser fatores determinantes, mas a busca por um modelo econômico mais diversificado e resiliente, menos dependente do petróleo e mais integrado a mercados não ocidentais, será fundamental para o seu desenvolvimento a longo prazo. A economia do Irã é um testemunho da complexidade das relações internacionais e da capacidade de um país de forjar seu próprio caminho em um mundo em constante mudança. Conclusão. Em resumo, a história econômica do Irã é uma narrativa de resiliência e adaptação. Desde os tempos antigos, como a poderosa Pérsia, até a era moderna, impulsionada pelo petróleo, o país tem enfrentado transformações profundas. A Revolução Islâmica redefiniu suas prioridades e as sanções internacionais impuseram desafios significativos. No entanto, o Irã tem demonstrado uma notável capacidade de buscar a autossuficiência e a diversificação, fortalecendo laços com novos parceiros e desenvolvendo setores além do petróleo. A economia iraniana continua a ser um campo de batalha entre a pressão externa e a determinação interna, um testemunho da complexidade de um país que se recusa a ser definido apenas por suas reservas de energia. Esperamos que esta narração tenha proporcionado uma compreensão mais profunda sobre a fascinante e desafiadora jornada econômica do Irã. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, ganhando o seu para mais conteúdos como este.